Saudações pessoal, retomamos a nossa série com os modelos fora de série que fizeram a cabeça de muita gente aqui no Brasil entre as décadas de 70 e 80. A gente já falou do Miura Targa, o 82, o primeiro da segunda geração, e hoje eu vou falar de um 84, que traz algumas diferenças, mas sem dúvida nenhuma nós escolhemos um exemplar bem bacana. Esse carro é de Curitiba, ele veio para cá para a gente gravar a matéria, é um carro que ele usa como daily driver. Vamos conferir. Saudações pessoal, e hoje falaremos de Miura, falaremos de fora de série. Aliás, retomando aí as matérias com aquela coleção lá do interior de São Paulo, a gente vai lá em breve, vão retomar agora as gravações, tem muita coisa bacana para falar ali. Esse aqui não é daquela coleção, é o Miura de segunda fase, segunda geração, né, que foi lançado aí em 82. A gente conheceu no ano passado um Targa, muito bonito carro, inclusive, prata com interior azul. Aliás, a Miura, em termos de escolha de combinações, sempre teve uma customização de fábrica excepcional. Vale destacar que a Miura se tornou uma das minhas fabricantes preferidas. Antes de conhecer a fundo a Miura, eu gostava mais da Puma, continuo gostando muito de Puma. Eu acho que é a marca mais longeva e exportação e toda aquela história da Puma, né? A gente já contou em matérias próprias. Vai entrar uma série da Puma falando das fases, a ar e depois também da Alfa Metais. Mas hoje o assunto é Miura. Miura realmente fantástico, cara. Eu acho a Miura realmente excepcional. A história deles é um negócio incrível. Justamente de criar algo completamente distinto numa época onde nós tivemos um período de importações fechadas. Segunda geração trouxe a novidade do motor a água. O motor a água, como vocês sabem, primeiro saiu o MTS e depois veio o Targa com o MD na frente, chassi tubular próprio. Enfim, realmente foi um divisor de águas, foi uma grande evolução. Destaque aqui na frente, faróis escamoteáveis, como tudo que a gente via nos anos 80 em filme e tudo mais. Era fantástico ter isso na rua, né, na época. Essas rodas, que originalmente a Miura fez uma réplica das rodas do Renault Fuego, até comentaram sobre isso na matéria. Em 84, o proprietário está me contando, ela tem algumas diferenças estéticas e de construção. Então ela ficou igual, mas diferente, digamos assim. É uma roda muito bem acertada visualmente. E o que é legal do Miura é que ele tem esse estilo dele Targa, que era uma coisa que era moda nos anos 80. Vários carros tinham essa configuração lá fora, né? Não aqui. E a traseira dele, com aquela questão de juntar peças de outros carros, né, com a indústria mais limitada que a gente tinha na época. Como a gente sabe, na primeira geração eles criavam os faróis, as lanternas, e depois eles passaram a usar mais coisas aí da Volkswagen, mas mantiveram algumas coisas exclusivas, né, tamanho de vidro, coisas do gênero. Esse carro está muito legal porque o proprietário, ele tem ele há 8 anos, desde 2013, e está sendo o daily driver dele. Fantástico. O carro é de Curitiba, ele veio para a gente gravar a matéria e vai retornar. Mas o mais legal é justamente conhecer uma história desse tipo, né? De uma pessoa que é apaixonada e usa o carro praticamente diariamente, né? Olha só que legal. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção em todos os Miuras
esse ajuste elétrico do volante. Uma coisa, até hoje, a maior parte dos carros aqui não tem isso, então era uma coisa de extremo luxo na época. Detalhe, é a segunda geração. Você lembra que a terceira geração usava painel Alfa Romeo e tal. Esses aqui eles usam painel da Ford, mesmo painel do Del Rey, bastante completo também, né? Pressão de óleo, nós temos ali temperatura, voltímetro, enfim, um carro com muita informação. E essa parte do painel também é do Del Rey. Aqui já é Volkswagen, né? Esse carro está equipado com MD, olha só que legal, equalizador Tojo, toca-fitas. Cara, é uma volta no tempo conhecer esses carros. Ar-condicionado, vidro elétrico, aqui o câmbio de 4 marchas, farda mecânica, motor MD, e daí andaremos, que andar em Miura, cara, é sempre divertido. Esse teto Targa que eu sempre achei sensacional. Vamos lá. E aqui na frente nós temos já o MD de 1,6 litro, esse motor aí clássico da Volkswagen, que equipou os Passats e outros modelos da linha. E como eu comentei naquela matéria, o que é legal é que a colocação do motor, né, o eixo está aqui, o motor é colocado aqui na frente. Muito interessante. E a gente vai andar, comentar as impressões dinâmicas e vamos lá. Eu já mostrei então os detalhes do interior, e uma das coisas mais legais que eu acho desses carros é que você encontra a sua posição de guiar facilmente com esse ajuste do volante. E é uma coisa que falta hoje em dia na maior parte dos carros aqui no Brasil. Ele está com o escape da Cadron, né? Então o som do 1.6 está muito legal de ouvir. Já tiveram uma oportunidade de ouvir aí um pouquinho. E uma coisa legal, novamente voltando a falar da ergonomia, é sobre a posição de guiar, né? Ele tem uma posição de guiar que é típica de carro esportivo. E isso nos anos 80, você imagina, devia ser um negócio sensacional, porque você tinha um carro que tinha essa posição de guiar bastante própria. E aqui no Brasil você tinha outros fora de série, sim, mas fora isso você não tinha um paralelo, digamos, de outro carro esportivo nacional que tivesse essa opção. Então eu sempre achei um negócio legal, desde a primeira vez que eu guiei um Miura. Da primeira geração você vai meio semi-deitado, e dessa aqui já que é um chassi tubular, essa evolução do carro é incrível. Eu acho que o trabalho da Miura é sensacional. Se a gente imaginar o contexto da época, muita gente não entende. Falta de conhecimento, mas uma das sacadas da vida é você aprender, né, as coisas. Então muita gente não entende o contexto, né? O contexto do Brasil de 1976 a 1990, ele é muito próprio. Ou seja, importações fechadas para tudo, para peça, para veículos, para produtos variados. Então a gente realmente não tinha aqui no Brasil opção de comprar coisas importadas, como se tornou algo bastante comum a partir de 1990, quando houve essa reabertura das importações. Mudou muita coisa, realmente ficou... mudou o cenário completamente do país. E as pessoas puderam então passar a ter, quem já tinha o poder de compra passou a ter essa opção de ter o que comprar, digamos, vindo de fora, né?
A década de 80 ainda é engraçado que muita coisa vinda do Paraguai era até chique, tinha umas coisas legais vindas do Paraguai. E isso é uma característica muito interessante da época. Então as pessoas, antes de comentar qualquer coisa, muitas vezes sobre determinada coisa, ela tem que entender, né? Sobre determinado tema, ela tem que entender o contexto, porque o contexto muda completamente na época. Hoje em dia é inadmissível você imaginar que nós teríamos importações fechadas, né? Não só variedade, falando de carro especificamente, a variedade de marcas que a gente tem é um negócio fantástico. E nos anos 80 não. Então foi uma década muito legal. E as marcas, né, surgiram, né, surgiu esse contexto de fabricantes e modelos fora de série. E eles tiveram que usar a criatividade para criar coisas diferentes, coisas distintas. E como vocês já sabem, eu sou um grande fã. Eu gosto muito de fora de série, acho muito legal. Porque assim, os caras simplesmente podiam não fazer nada e a gente só teria aquilo que era vendido aqui. Mas eles inovaram e falaram, pô, não, fazer um negócio diferente, ter um público potencial grande. Eu acho que esse tipo de coisa é muito legal, é um mercado potencial muito grande. E foi exatamente o que aconteceu com o surgimento de todas as marcas fora de série. Uma ou outra, Puma, por exemplo, surgiu ainda na década de 60, mas muitas surgiram mesmo em 76, 78. E eu acho bem bacana esse tipo de... esse ponto da história, sem dúvida nenhuma. O volante é pesado, não tem direção hidráulica, mas uma coisa que eu gostei desse carro, bom, carroceria Targa, que é anos 80, você olhava qualquer série, filme, né, os caras tinham carroceria Targa. E a segunda geração do Miura, apresentada em 82, como eu falei há pouco, trazia aí inovações. A maior inovação de todas, sem dúvida, que foi o chassi próprio, né? O chassi tubular. Deixaram de usar o chassi Volkswagen e passaram a utilizar um chassi próprio. E daí então utilizaram a mecânica Volkswagen, nesse caso um MD, para poder acertar dinamicamente o carro. E o que é legal é que, se a gente imaginar o contexto, na época a escolha do motor 1.6 MD foi excelente, porque pegou um contexto próprio, e a gente fala, pô, né, é legal porque era um motor elástico da Volkswagen, equipava aí já o Passat, equipou outros modelos também, como eu falei há pouco. Então você pegou uma coisa pronta que já ia dar certo. O Miura, como era mais leve, acaba tendo um desempenho um pouco mais otimizado. Logicamente, ele é um padrão de desempenho esportivo dos anos 80, claro. Mas se a gente analisar o contexto, ele é um carro muito legal. A dirigibilidade desses Miuras é muito boa, porque realmente o acerto do chassi é uma das coisas que eu comentei no outro Targa que eu andei, e aqui também. Ele tem um chassi bem acertadinho. Logicamente, carroceria em fibra de vidro, você tem eventualmente aquele balanço da fibra, tem aqueles ruídos próprios. Mas assim, isso é uma característica, né, realmente, da fibra de vidro, carroceria em fibra de vidro. Se andar em Corvette, você vai sentir a mesma coisa. Os Corvettes dos anos 70, 60, 80, eles também têm esse balanço. E como eu tinha falado lá na outra matéria, evidenciado, né, o que eu acho mais fantástico desses carros é o acabamento, cara. Olha, couro em tudo, painel com couro, sistema de áudio. Cara, é demais isso. E eu sempre procuro me transportar exatamente para a época em que o carro foi feito, para falar sobre o contexto específico. Porque é assim que você faz matéria com um carro antigo, falando sobre o contexto da época que ele foi feito, do público para o qual ele era destinado. E esse tipo de coisa é muito legal. E a última coisa para falar sobre esse carro é justamente a relação do proprietário com ele. O
proprietário tem esse carro desde 2013, ou seja, 8 anos já. Ele viaja bastante. Ele fez o motor, tá me falando há uns 2 anos mais ou menos, acho que um pouquinho mais, e rodou 40 mil quilômetros já. Ou seja, ele anda bastante com o carro. E, como falei, ele é de Curitiba, né? Veio para São Paulo, vai voltar para lá. E, cara, é muito fantástico você curtir um carro antigo dessa forma. Muito legal mesmo. E um outro Miura que ficou faltando, que a gente vai agora voltar a retomar essa série com os modelos fora de série, é o X11, que marca a despedida do carro. A gente vai falar também. E é isso aí. E outras matérias especiais também lá na coleção. Agradecer ao proprietário, agradecer a audiência. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Esse escape cadrão é demais, né, cara? Um grande abraço. E coisas legais que lembram Passat, porque afinal o powertrain todo é Passat. Essa ré pra frente. Muito bacana. É isso aí, pessoal. Obrigado novamente. Fantástico, cara. Muito legal mesmo. Teria um Miura tranquilamente, eu já falei isso, né? Na outra matéria. E aqui, ó, targa. Muito legal esse tipo de carroceria. Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau.